como muitos pastores transformaram as redes sociais em meios de lucro. Sermões viram cursos, série de pregações se tornam livros e quase tudo acaba sendo comercializado. Óbvio, irmãos, eu não sou contra a venda de livros, a publicação de livros, muito menos de cursos, mas eu chamo a atenção para algo que de fato tem nos preocupado. Por exemplo, certa vez eu questionei o diretor de uma grande livraria em Pernambuco sobre a quantidade de lançamentos de um pastor famoso. Toda semana que eu ia na loja, tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 lançamentos do mesmo autor. E eu me perguntava, ou ele é muito incompetente, ou competente e eu sou incompetente para produzir tamanho trabalho, ou tem alguma coisa errada. E ali então a resposta foi, pastor, ele tem uma equipe que edita os sermões dele, aumenta a fonte para engrossar um pouco o material, coloca o nome dele, imprime para venda e vende todos os livros. Engraçado, livros às vezes finos, mas porque tinha o nome do autor, eram livros caros. Ou seja, isso é só comércio. O problema, irmãos, porém ainda é maior. Há pastores que parecem ter a verdadeira paixão em falar de dinheiro. Pedir contribuições se tornou quase um dom. Os teólogos da prosperidade estão aí para confirmar essa realidade. E o que é que tem acontecido? Infelizmente, irmãos, somadas essas informações, tal prática tem manchado a imagem da igreja e de pastores sérios, que para muitos não passam de mercenários. Por isso, irmãos, muitos pastores, diante disso, evitam tratar de um assunto essencial, que é dízimo e oferta. Temas que são tratados nas Escrituras. Ou seja, as Escrituras não se calam quanto ao tema, ainda que no nosso mundo exista uma distorção quanto ao mesmo. E é justamente o que o texto de hoje vai nos mostrar. Nós estamos vendo, no capítulo 24, a confirmação da aliança. Nós vimos a forma como Deus chamou o seu povo para adorar, a forma como Deus, ao mesmo instante, chamou o povo para confessar a sua fé, para responder ao chamado divino, ouvir e responder à palavra. E nós vimos hoje pela manhã a forma como o povo, representado ali pelos seus líderes, a comunhão, como o povo esteve diante do Senhor em comunhão. Foi um culto, irmãos, como nós vimos, de adoração completo. Mas faltou uma coisa. Após entrar na glória do Senhor, a primeira coisa que Deus vai instruir Moisés está agora no monte, dentro da glória do Senhor, e o Senhor vai instruir Moisés, agora que são os próximos capítulos, é a instrução do Senhor a Moisés, e a primeira instrução dele é coletar dinheiro para o tabernáculo, o santuário, onde Deus, conforme é descrito, vai residir no meio do povo. Então, agora chegou a hora do povo contribuir. E Deus vai e instrui a Moisés sobre essa coleta. E vai nos ensinar um princípio pontual, um tema pontual, que será o tema de hoje. Um generoso coração a serviço da obra de Deus. Esse é o nosso tema de agora à noite. E aqui, óbvio, a partir dele, nós vamos ver alguns princípios básicos que estão implícitos dentro da ordenança da contribuição. E é a partir desses
princípios que nós vamos tratar a respeito do tema. Então, vamos começar com o primeiro princípio. O que o texto vai nos dizer de cara é que as ofertas, elas são dedicadas ao Senhor. Abra comigo o capítulo de número 25, onde reside a nossa exposição hoje, em especial o verso de número 1 e 2, a parte A do verso. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Observem, irmãos, o que o texto está aqui a nos dizer a princípio. A exigência divina era que essa oferta era para Deus, veja, é para a construção do tabernáculo, mas em termos fundamentais, a princípio, Deus está dizendo que essa oferta é para Ele como um ato de adoração. Pensemos, irmãos, é muito comum alguns falarem: eu vou dar dinheiro à igreja. Não é errado, se tiver o entendimento correto, não é errado pensar assim, pois, em certo sentido, nós fazemos isso na igreja e para a igreja. Mas observem que o texto quer deixar claro um princípio: nós estamos devolvendo quando ofertamos. Isso implica, irmãos, óbvio, o fato do recolhimento ele ser uma resposta do povo à adoração. Ou seja, quando o povo respondia, entregava suas ofertas ao Senhor, embora destinadas para a construção do tabernáculo. Isso reflete o ensino bíblico. Por exemplo, o salmista diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Salmo 96, verso 8. Quanto a isso, irmãos, precisamos pensar que uma das coisas implícitas nessa teologia, quando Deus diz me devolva, está o fato de Deus ser dono de tudo. Por isso que a Escritura mostra que aquilo que é nosso, na verdade, não nos pertence, é só um empréstimo concedido pelo Senhor nesta vida. Logo, Ele, quando diz entregue a mim, Ele dá a oportunidade do seu povo reconhecer e devolver um pouco daquilo que recebeu. E era isso que Deus estava ensinando a Israel. Lembrem-se, irmãos, recordem, os israelitas antes eram escravos, miseráveis, sofrendo, padecendo numa nação ímpia. Quando eles foram libertos, lembrem-se, o Senhor deu despojos ao povo: prata, pedras preciosas, roupa, ouro, o espólio que Deus prometeu que iria dar ao seu povo. Se você quiser lembrar disso, leia o capítulo 12 de Êxodo. Além disso, irmãos, veja, a madeira, ela vem das árvores que Deus faz crescer. As roupas vinham do rebanho que Deus fazia prosperar. Tudo vinha de Deus. Então Deus ordena que uma parte seja ofertada a Ele. Ele não disse: administre aquilo que eu lhe dei, como muitos fazem. De vez em quando ouvimos aqueles que são contrários aos dízimos de ofertas, né? Quando na verdade eles são rebeldes, gananciosos, e eles não querem assumir isso. Mas então, como justificativa para o seu pecado, eles dizem: não, eu não dou o dízimo à igreja, mas eu pego o meu dinheiro e todo mês eu compro cestas básicas e distribuo aos pobres. E nós sabemos que é mentira.
Mas Deus não está dizendo assim, ainda que se faça. Deus está dizendo, deve-se devolver. Eu quero que você devolva aquilo que é meu, não que você administre. Irmãos, da mesma forma, é conosco. Esse princípio, óbvio, se aplica a todo o povo de Deus em todas as gerações. Qual é a fonte do nosso sustento? É bem verdade que trabalhamos, suamos, lutamos, empreendemos. Há de fato um esforço humano, uma dedicação, mas a Bíblia diz que no final das contas, como diz em Pernambuco, no frigir dos ovos, tudo vem de Deus. É Ele quem nos dá, é Ele quem providencia. O próprio Senhor diz na oração do Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. A própria oração do Senhor instrui quanto a isso. É Deus quem nos dá o pão. É Deus quem nos dá aquilo que temos. Ora, irmãos, pensemos em termos básicos. Eu tenho o costume de, quando abro os olhos e chega a hora de levantar, eu não levanto antes de agradecer o Senhor o fato de abrir os olhos, o fato de estar vivo mais uma manhã. E ora, irmãos, o que é a vida senão o sopro do divino? Se Ele não nos acordasse todas as manhãs, fortalecesse os nossos músculos, enchesse nossos pulmões de ar, nos desse a saúde, quem aqui viveria e teria condições de viver a vida ordinária, de trabalhar com diligência, de suar, de conquistar aquilo que conquista? Ou seja, no final das contas, é Ele, é Deus. Por isso, Ele exige uma resposta. Dedique a mim uma parte do que você tem. É isso que estamos fazendo, irmãos? Será que é isso que estamos fazendo? Só que um princípio automaticamente que se soma ao primeiro, nós temos que devolver ao Senhor, mas há um complemento e que o Senhor apresenta um outro princípio importante, que é, nós devemos sim dedicar ao Senhor, mas isso deve ser feito de todo o coração. Veja a parte B do verso 2. De todo homem cujo coração mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Reparem, irmãos, que o Senhor, Ele tem chamado a atenção para um aspecto importante. Você devolve, mas o Senhor também fala que é um aspecto voluntário na entrega. A palavra mover, ela vem conotar um coração, um homem cujo coração jura fazer isso. Ou seja, eles foram no coração compelidos à generosidade. O coração deles foi movido, o coração foi movido objetivando a generosidade. Claro, irmãos, não poderia ser diferente. Eles foram libertos, alimentados, protegidos, guiados. Por isso, irmãos, não poderia ser algo que Deus tinha que tirar como se fosse um imposto estadual. É algo que Deus diz, é voluntário, é uma disposição voluntária. Ainda que eu exija, o coração deve estar disposto para isso. Não há coação da parte de Deus. É como Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ele diz: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Veja, Deus ama quem dá
com alegria. Ou seja, para Deus, não só importa o que damos, o que oferecemos, mas também a postura com que damos. E aí, irmãos, o que Deus fez com Israel, fez e faz conosco. Ele tem feito muitas coisas por nós. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos alimentado, Ele tem nos vestido. Ora, seja sincero, Deus tem te dado muito mais do que o básico, ou não? E agora, em termos espirituais, como nós vimos, nós temos recebido a palavra, nós temos acesso ao Pai, nós temos promessas eternas e gloriosas. Então, irmãos, o melhor de tudo é que Ele deu uma coisa preciosa. Ele deu o seu próprio Filho. Ele deu a sua maior riqueza, o seu Filho como nosso Salvador. Pois bem, só isso basta. Só isso é suficiente para que tenhamos dediquemos ao Senhor algo de nossas vidas. Então, o que nós podemos fazer por Ele? O mínimo que nós podemos fazer é, diante daquilo que Ele tem nos dado, com o coração disposto, devolver a Ele. Por que então, irmãos, gastamos tanto dinheiro com outras coisas e não devolvemos ao Senhor? Por quê? Por que tentamos enganar Deus no troco? Por quê? Porque nosso coração, irmãos, é endurecido e ganancioso. Esse é o cerne, né? Malaquias dedica o seu ministério a exortar Israel, e Deus chama o povo de ladrão. Deus chama o povo de ladrão. E muitas vezes, irmãos, a escolha é essa, entre gastar dinheiro conosco ou usá-lo para Deus. E claro, parece que gastar conosco é o que mais prevalece. Porém, irmãos, pare para pensar. As Escrituras tratam isso com seriedade. Se seu coração está indisposto a devolver ao Senhor, é porque você tem dado o que é de Deus ao diabo, que é o pai desse mundo. Isso denuncia a questão espiritual, irmãos. O povo de Deus estava em declínio espiritual, conforme lemos aqui, o profeta Malaquias, porque estavam roubando ao Senhor. É uma questão espiritual, é muito mais do que material. Essa é uma questão de um problema da alma, de um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, aquele que se nega a dar de coração, espiritualmente ele está em declínio. Pois o que é que ele faz na prática? Ele reconhece outro Deus como sustentador de sua vida. Portanto, irmãos, o fato de você negligenciar isso mostra que você é um doente espiritual. Está em pecado, está mal diante dos céus. Não há saúde espiritual, irmãos, quando se tem um coração ingrato. Como é que alguém pode estar bem com Deus se ele não devolve nem aquilo que o Senhor tem ordenado? Mas ainda, irmãos, precisamos pensar sobre outro princípio. Devemos, como vimos, dedicar de coração o melhor que temos. Devemos dedicar de coração, não é só o dedicar, mas dedicar de coração, e tem que ser o melhor que temos. Veja aí uma lista do Senhor, do verso 3 ao verso 7. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul,
púrpura e carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Quando estava lendo essa lista aqui, ela parece aquela que, não sei, aqui na cidade, mas em Recife, quando a gente matriculava um menino na escola, vinha uma lista de coisas que eu dizia, esse menino vai passar, deve ser para os anos inteiros que ele vai estudar aqui, né? Não é possível. Porque ele pedia, por exemplo, um pacote com 24 rolos de papel higiênico. Eu disse, não, só se ele tiver uma diarreia muito louca para gastar isso tudo durante um ano, né? Irmãos, é interessante porque o Senhor dá uma lista, mas o objetivo era outro. Ele quer construir um tabernáculo. Estamos vendo isso. E o tabernáculo ele seria grande, embora fosse uma tenda, seria grande, com uma grande estrutura, e seria o lugar onde Deus iria morar com o seu povo, ou no meio do seu povo. E, irmãos, esse é um assunto tão importante que nós teremos 16 capítulos dedicados para isso. Ou seja, como falei, nós vamos ter agora um enredo voltado para a construção deste tabernáculo, né? E aqui começa com a coleta das ofertas, com aquilo que é dedicado para a construção. E boa parte, irmãos, do que Deus ele pede aqui era de fato custoso. Por exemplo, ouro, prata e bronze, né? Se você pensar aqui, por exemplo, em termos de tecidos, os tecidos coloridos, segundo um comentarista, só era possível, na época, um tecido colorido, só era possível com um corante extraído de uma espécie de crustáceo encontrado em abundância no mar, na costa do Mediterrâneo e especialmente na costa da Fenícia e na terra de Israel. O que é que faziam? Os tintureiros costumavam abrir o crustáceo ainda vivo, eles soltavam um tipo de líquido transparente que eles produziam por suas glândulas, e esse líquido era dotado de uma cor violeta escura à luz do sol. Ou seja, eram necessários milhares de crustáceos para extrair a tintura necessária para tingir um único manto. E assim, o processo era extremamente caro. Os outros fios, púrpura, escarlate, que eram colhidos de um tipo de verme, eram menos caros, mas igualmente luxuosos. Além disso, linho fino, temperos, perfumes caros e pedras preciosas para os mantos sacerdotais. Ou seja, nós temos aqui uma lista básica de coisas que nós não encontramos e eles não encontravam no dia a dia da comunidade. Eram posses finas e raras que Deus estava exigindo para construir o santuário da morada dele. Era o melhor para Deus. Mas entendam, irmãos, nessa listagem há coisas simples também. Azeite para as lâmpadas sagradas, peles, madeira de acácia, uma madeira dura e durável, que era perfeita para uma estrutura portátil, né? Uma vez que eles iam montar e desmontar. Então, necessário uma madeira que suportasse esse movimento. Você sabe muito bem que, se você já viu do aluguel, um móvel com uma madeira frágil, fraca, quando você monta e desmonta, eu passei 10 anos nesse processo, quando você menos espera, acabou o seu móvel, você tem que comprar outro, porque a madeira não presta. Deus pede essa madeira, porque vai ajudar no processo de monte e desmonte quando Israel tiver que se deslocar. Ou seja, irmãos, Deus dá uma lista de coisas luxuosas, mas também dá uma lista de coisas simples, que era comum para os pobres, e lista também de objetos que deveriam ser devolvidos ao Senhor. Ou seja, quando o Senhor deu essa lista, Ele contemplou rico e pobre.
Quando o Senhor dá essa lista, Ele contempla, Ele convoca tanto ricos e tanto os pobres para que eles ofertem ao Senhor. Se você estivesse lá, o que você teria dado? Que contribuição você teria feito? Acredito que, sem dúvida nenhuma, você teria oferecido o melhor. Mas hoje é exigido a mesma coisa. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Geralmente, as pessoas que mais poderiam dar são as que menos contribuem. E eu posso dizer, irmãos, eu sei bem o que estou dizendo. Sei bem o que estou dizendo. Recentemente, um amigo pastor ligou para mim pedindo uma orientação. Olha a orientação. Reverendo, um presbítero da igreja, concursado, com um dos grandes cargos no estado do Rio Grande do Norte, dizia um valor insignificante comparado a membros comuns da igreja. Fomos investigar, consultamos o salário dele no portal e descobrimos que ele ganha muito bem, significativamente bem. E o seu dízimo, pastor, não representava o seu salário. Eu não vou responder o que foi que eu disse a ele, né? Mas essa é uma doença generalizada. Essa ganância, irmãos, ela é comum em todo lugar. Porque nem todos que dizem devolver a Deus devolvem o melhor com base naquilo que tem. Ora, irmãos, basta olhar a vida, os bens, os empreendimentos, a conta não fecha. Geralmente é um troco. Ananias e Safiras do nosso tempo. Eu estou dando tudo aqui, apóstolos. Ah, vocês mentiram ao Espírito Santo. Já pensou se Deus matasse hoje assim como matou Ananias e Safira? Você estaria vivo? Você estaria vivo? Contudo, irmãos, quando Deus abençoa alguém com bens, fique certo, Ele quer que o melhor daquilo que Ele tem dado seja devolvido. É o melhor que você tem oferecido a Deus. O seu dízimo reflete o sustento de Deus, as suas ofertas estão refletindo aquilo que o Senhor tem feito por você. Seja honesto. Claro, a gente pode nunca saber, mas Deus sabe, né? E aí, você precisa se arrepender, claro, como falamos, é pecado. Um coração não generoso é pecado. E lembre-se disso, Deus lhe deu o maior tesouro dele, Cristo. Cristo foi o maior tesouro que Ele lhe deu. E você tem devolvido o troco do que Deus lhe deu? Não, não pode ser assim. Ao mesmo instante é o pobre, porque o pobre pode dizer assim, não, eu não tenho muito, então o Senhor não vai se importar com o fato de eu não devolver. O Senhor está dizendo, tem sim que devolver também. Tem sim que reconhecer que eu tenho lhe dado sustento. Tem que fazer também. Por isso que o Senhor diz, azeite para as lâmpadas, madeira, não importa também. Porque, irmãos, mesmo que seja pouco, é um reconhecimento da graça de Deus. Por isso que Jesus elogia a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo, mesmo sendo pobre, e foi louvada pelo Senhor. E diante disso, irmãos, o pouco de coração, refletindo aquilo que o Senhor tem nos dado, é muito, é gratidão. Não é o fato de ser pouco ou muito, é o fato de sermos gratos. É por isso, irmãos, que Deus sempre instrui seus líderes para que coletem ofertas de todo o povo.
Deus não disse, vá a classe média, baixa, rica, não, todo o povo tem que ofertar, porque Deus está dizendo, eu dei condições a todos para isso. Eu dei condições a todos, então todos devem reconhecer isso, devem devolver. Portanto, nossas ofertas podem ser grandes, pequenas, mas todas elas glorificam a Deus que merece o melhor que nós temos. É madeira, vai na madeira. É do azeite, vai do azeite. Mas se você tiver ouro, oferte do ouro, não da madeira. Porque, irmãos, ainda que sejamos pobres, nós temos como oferecer o melhor para Deus. Agora, aprendemos um último princípio. Devemos dedicar de coração o melhor que temos, óbvio, para a obra de Deus também. Veja o verso 8. Vamos ler o 8 e o 9, embora o 9 contemple a exposição do próximo domingo pela manhã. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Irmãos, como explicamos, o tabernáculo, a estrutura do tabernáculo mostra que ele era um santuário portátil que vinha objetivando representar a presença de Deus no meio do seu povo. Isso, irmãos, demonstra agora que Deus, ele não só estava no cume do monte, acima no monte, em sua glória, mas demonstra também agora o quanto Deus está próximo do seu povo. Lembre-se, era a bênção da aliança, o povo entrando em comunhão com Deus, agora Deus descendo por meio de um tabernáculo, é símbolo de que agora ele está mais próximo do seu povo. Essa é uma bênção da aliança também. Deus estava com o seu povo e seu povo estava com Deus. Ao mesmo instante, veja, ele é muito bem elaborado, e aí de onde vem o princípio regulador do culto que nós sempre falamos aqui, ou seja, Deus instrui em cada detalhe como as coisas deveriam ser feitas, e ele tem feito isso. O tabernáculo era tão elaborado, e ele lembrava o povo ao mesmo instante de que estava separado do povo, embora no meio do povo estava separado por sua santa majestade. Por isso que tudo era muito glorioso, muito fino, muito bem preparado. E aí os termos, eles designam isso. Primeiro, ele a chamou de um santuário. Isto é, irmãos, é um lugar, embora esteja entre os homens, mas ele é dedicado ao uso sagrado. No verso 9, ele chama de tabernáculo, ou seja, é um lugar que ele habita. Por isso que quando Cristo é falado no Novo Testamento como encarnou, o termo grego é e Cristo tabernaculou entre os homens. Porque o tabernáculo é um lugar de habitação. Agora, claro, não que Deus vivesse lá fisicamente, mas era um símbolo para que eles vissem fisicamente algo que lhes dissesse: Deus está entre nós, Deus está conosco. Por isso, irmãos, o tabernáculo seria construído com aquilo que havia de melhor, porque seria o lugar onde Deus habitaria. E falamos pela manhã, irmãos, diante disso, interessante, porque nós estamos com um projeto em vista, como diz lá em Pernambuco, comigo ou semigo, adoraria que fizéssemos isso, que a igreja colocasse esse projeto para frente, e como falei pela manhã, sem nenhum
orgulho pecaminoso, mas um orgulho santo. Vai ser a igreja mais linda desta cidade, não tenho dúvida disso. Claro, não estamos construindo um tabernáculo. Uma igreja é o local onde o povo de Deus se reúne e, claro, Deus se encontra com ele lá. E diante do que aprendemos, significa que, dentro das nossas possibilidades, diante daquilo que Deus nos tem dado, devemos fazer o melhor. O tabernáculo teria que ter aquilo que havia de luxuoso dentro daquilo que o Senhor proporcionou ao povo. Então, um prédio que fornece um espaço para pregar, para adorar e servir, é parte da santa obra de Deus. E nós participamos disso, veja, quando doamos. E aqui, irmãos, aprendam. Uma igreja que não cuida bem de sua propriedade traz desonra a Cristo. Segundo os recursos que Deus nos fornece, devemos construir prédios lindos e garantir uma boa manutenção. Principalmente, irmãos, pelo fato de Deus estar fazendo algo muito mais maravilhoso por meio de sua igreja. Cristo está salvando pecadores. Deus está morando nos corações das pessoas por meio da fé. A questão é, o que nós estamos doando, dando para realizar isso? Sem falar, irmãos, que o Senhor trata sobre o sustento da liderança, o Senhor fala do socorro. Então, veja, não é somente a construção do templo, mas a vida da igreja, a ordinária da igreja, depende da retribuição graciosa do povo. Para que missionários sejam sustentados, para que pastores se dediquem à pregação, para que irmãos tenham o que comer, ou seja, para que a obra de Cristo seja realizada no meio da igreja, por meio da igreja, é necessário um coração generoso. Você tem sido generoso? Se dependêssemos do seu dízimo e da sua oferta, teríamos um aparelho de ar-condicionado. Se dependesse dos seus dízimos e ofertas, teríamos um microfone bom. Se dependesse dos seus dízimos e ofertas, estariam num banco confortável. Pense bem sobre isso. Não é? E aqui, irmãos, gostaria de contar uma história que eu li, contada pelo Philip Heineken. Achei fantástica essa história, não sabia. Uma criança chamada Hatch May estava sentada do lado de fora da igreja batista na Broad Street. Ela chorava, porque a igreja já estava lotada, não havia mais espaço para ela. E existia um pastor lá, um bom pregador, Dr. Russell Conner. Era uma pregação que muitos gostavam, era famosa, e por isso aquela igreja sempre lotava toda semana. E aí ele chega para pregar e encontra aquela menina lá chorando, sentada. Ele vê a dificuldade da criança e coloca em seus ombros e leva para dentro e coloca na tribuna, ou seja, no púlpito, dizendo-lhe que ela poderia ficar sentada ali durante o culto. Naquele dia, ele disse à sua congregação que esperava que algum dia conseguissem construir uma igreja nova. Hatch, a criança, levou a sério e começou a guardar centavos, mas a providência o levou em pouco tempo. Poucos meses depois, ela faleceu. Após o funeral da garotinha, os pais dela procuraram o Dr. Conner e lhe entregaram 57 centavos, dizendo-lhe que era para
a nova igreja. Foi a primeira doação para o fundo de construção. Na época, era um sonho o novo prédio. Mas quando o pastor, contou ao conselho da igreja o que havia acontecido, todos decidiram que havia chegado a hora de comprar um terreno. Encontraram um lote na Broad Street e começaram a negociar. O proprietário não era cristão, mas quando ouviu a história da menina, ele concordou em aceitar 57 centavos como entrada e financiar o resto com 5% de juros. Era uma oferta generosa, mas a congregação fez uma oferta melhor ao conselho. Quando souberam da história da garota e de seus centavos, os membros da igreja levantaram uma quantia total para a terra e a apresentaram ao seu pastor como presente. Dentro de poucos anos, foi construído o famoso Templo Batista de Filadélfia. A melhor parte da história não é a construção em si, mas o propósito que ela serviu. Nas palavras do pastor, ele diz o seguinte: a missão da igreja é salvar as almas dos homens. Isso é verdadeira missão. Estamos aqui para salvar as almas dos pecadores moribundos. Estamos aqui por nenhum outro propósito. Ele estava certo quanto a isso. O propósito da igreja é também salvar pecadores moribundos por meio da pregação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, somos salvos pela graça e nosso coração nos compele a dar o nosso melhor para a sua santa obra. A igreja, a construção também era aquilo que glorificava a Deus. Ou seja, irmãos, o Senhor espera que também nos dediquemos de coração àquilo que é para a sua obra. Não é só que doemos ao Senhor, ofertemos, mas ofertemos de coração, com o nosso melhor, também para sua obra. E aí? Diante de Deus, não diante dos homens, você pode dizer: quanto a isso, eu estou bem diante de Deus. Quanto a isso, tenho sido fiel ao Senhor, diante de tudo que Ele... Olhe para a minha garagem, eu tenho 2 carros, eu tenho uma casa, eu tenho 2, 3 empregos, eu gasto fortunas em praias, em lazer, nisso ou naquilo, mas eu estou reconhecendo todas essas dádivas. Eu tenho devolvido aquilo que pertence ao Senhor. Eu tenho contribuído, eu compro vestidos caros, eu compro carros caros, eu invisto duro no conforto, mas quando é para a igreja, eu também dou o meu melhor. É verdade isso? É verdade isso? É bem verdade, irmãos, que existem homens que usam a igreja para ganhar dinheiro. Isso é uma lástima. Deus haverá de julgá-los. Gananciosos. No devido tempo receberão o que lhes aguardam. Todavia, irmãos, encerro. Nossa vida não é vivida a partir dos exemplos de ganância, mas ela é vivida a partir do que Deus faz por nós e o que Deus faz em nós, através do seu povo. Eu não estou preocupado com o que estão roubando. Eu estou sim sendo grato ao que Deus tem me dado. Simples assim. Amém. Obrigado, Senhor, pela lembrança santa que o Senhor nos dá neste dia
Ah, Deus, como somos ingratos, e que isso, Senhor, seja destruído em nosso coração. Nos ajude, ó Deus. Nos fortalece para que nosso coração esteja sempre grato diante do Senhor, diante do que tens feito, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque Tu és tão bom e nós somos tão maus diante de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis também nos nossos bens, em nome de Cristo.